Olá pessoal, muito prazer tê-los aqui comigo novamente ao canal Jus Conectando. A gente vem bater o nosso papo semanal, agora no domingo, para tratar de assuntos jurídicos que, na verdade, são falados de forma simples para quem não é do direito entenda e quem é também entenda e quem sabe leve algo de produtivo daqui. Primeiro eu digo a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, se porventura o vídeo agradar, vocês. E ajudem esse canal a crescer e a levar conhecimento a mais e mais pessoas. Agradeço a todos pelo feedback que tem me dado, as recomendações de temas, o tema de hoje também, que vai ser tratado a pedido de alunos e ex-alunos, né? Então eu fico muito satisfeito com isso. Qual vai ser o tema de hoje? Qual vai ser o trato de hoje? Todos lembram daquela situação que aconteceu na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, em que a gente teve um show de pirotecnia durante um evento de rock que acabou gerando uma tragédia, pegou fogo na espuma de isolamento acústico e acabou morrendo muita gente lá, outras pessoas ficaram gravemente feridas e acabou que tudo aquilo redundou num julgamento do tribunal e os proprietários da boate, pelo menos alguns deles, foram condenados por dolo eventual. Só que o que é o nó da situação, né? O que a gente tem que aclarar para a população? O júri foi anulado essa semana agora e gerou novamente um debate sobre, embora o fundamento da anulação do júri não seja o mesmo, é muito importante que todos saibam o que é dolo, o que é a tal da culpa, o que é esse dolo eventual. Porque quando nós falamos de dolo eventual, muitas vezes a gente não tem a exata compreensão do que realmente é aquilo. Então é muito importante a gente esclarecer para que a população saiba, para quem está assistindo esse vídeo, no final, possa chegar e falar, não, eu sei que dolo eventual é isso, que dolo é aquilo e culpa é isso. Tá bom? Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente para compreender o que é dolo é saber que o que move nosso corpo é a consciência. Então nós temos uma consciência que nos faz agir de determinada forma. O direito penal nosso, ele é eminentemente subjetivo. Então ele está voltado à questão da nossa consciência. E o dolo está relacionado justamente a isso. O dolo vem a ser o quê? A ligação nossa da consciência do que faz e da vontade de fazer. Então a gente diz que ele é um elemento psicológico. O dolo está relacionado à nossa consciência e vontade. Entendam isso. Lógico, nós temos teorias sobre o dolo, nós temos situações que vêm esclarecer aqui sobre o dolo, mas que eu não vou entrar nesse vídeo, porque o vídeo é de simplificação, de esclarecimento. Então tenham em mente que o dolo é a assunção de vontade. Olha o que o artigo 18 do Código Penal nos diz. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então o crime doloso, diferente do que muita gente acha, é o crime que o cara quer. Ele vai lá e quer praticar aquela conduta. Esse é o chamado dolo. E o culposo, que a gente ainda vai ver hoje, está relacionado a um não querer. Porque a gente liga culpa com responsabilidade, não é bem por aí. Então o dolo eu quero, na culpa eu não quero. Só que o dolo, ele tem algumas partezinhas que a gente chama de elementos que integram esse dolo. A gente tem a parte intelectual que eu já disse, que é a minha consciência. Então eu vou agir daquela forma porque eu tenho a consciência do que eu estou fazendo. Para eu agir com dolo eu tenho que saber o que faço. E eu tenho vontade, que é o elemento volitivo. Eu tenho uma vontade de agir daquele jeito. Não adianta eu ter consciência e não ter vontade. Então entendam, o dolo passa por aí, por esses dois elementos. Eu não vou entrar nessa questão do conceito de dolo normativo, que são assuntos para a gente estudar em uma aula de verdade, uma aula específica. Hoje é um bate-papo.
Eu quero introduzir para vocês esses conceitos para que vocês entendam. Beleza, Juliano, mas como que é o chamado dolo indireto? Que é aquela situação da que a pessoa não quer o resultado. Só que se o resultado vier a acontecer, para ela é indiferente. Essa situação, pessoal, é aquela chamada de dolo eventual. Ali, a pessoa ela não quer causar aquele resultado. Mas, se o resultado vier a acontecer, para ela é indiferente. Imagine uma situação da pessoa que está dirigindo em alta velocidade e ela saiba que ela possa causar a morte de alguém. Ela vai lá e no subconsciente dela ela pensa assim, olha, se eu vier a matar alguém, eu posso matar alguém agindo dessa forma? Sim. Mas se eu vier a matar alguém, não importa. Foda-se se eu vier a matar alguém. Isso não me interessa. Eu não ligo para isso. Se ela vier no curso da sua direção a matar alguém, ela age com o chamado dolo eventual. Então, o dolo eventual, num linguajar muito simples, muito fácil de compreender, é o chamado tanto faz. Se acontecer a situação, eu não quero aquela situação, mas se acontecer, tanto faz. Entendam? Isso é muito importante para a gente responder a situação da Boate Kiss. De uma forma que todo mundo entenda. Será que o pessoal daquela boate pensou, tanto faz se o povo morrer? Será que eles pensaram nisso? Será que foi assim? Na contramão desse dolo eventual, nós temos a chamada culpa consciente. Mas vamos entender o que é culpa primeiro. Culpa é aquela pessoa que age sem tomar o cuidado que ela devia na sua ação. Imagine a seguinte situação. Eu vou ali e não tomo as cautelas necessárias no meu agir. Eu vou dirigir, eu não dou manutenção devida no meu carro. Nós dizemos que a culpa é a violação de um dever de cuidado objetivo. Quando a gente fala objetivo, a gente quer dizer que é um dever de cuidado de todos. Mas essa violação de dever de cuidado pode se dar de variadas formas. Pode se dar por negligência, é aquela pessoa que deixa de fazer o que ela devia fazer. Ela pode se dar por imprudência, que é aquela pessoa que age de uma forma impetuosa, de uma forma afobada, e ela pode se dar também por imperícia, que é aquela pessoa que não tem o conhecimento técnico para agir daquela forma. Vamos entender isso num exemplo? Imaginemos que eu, Juliano, estou dirigindo meu veículo a 150 por hora e resolvo fazer uma ultrapassagem em um lugar proibido. Eu não quero matar ninguém. Mas se eu venho a bater meu carro durante a ultrapassagem e mato alguém, eu pratico um crime de homicídio culposo. Eu não queria, mas eu fui imprudente quando eu ultrapassei alguém na faixa contínua. Vocês estão vendo como fica clara essa situação de que a pessoa que age com culpa, ela age de uma forma irresponsável, seja por não tomar os cuidados que deveria, que é a negligência, seja por agir de forma afobada ou irresponsável, que é a imprudência, ou seja, por não ter técnica no que faz. Eu vou operar alguém sem ser médico. Isso é a chamada culpa. Esse é o agir culposamente. Estão vendo a diferença no dolo? No dolo eu quero, na culpa eu não quero. No dolo eu tenho vontade, na culpa eu não tenho vontade. Só que na culpa eu sou irresponsável na minha forma de agir de uma maneira geral, violando um dever de cuidado que eu teria. Partindo dessa premissa, nós temos uma modalidade de culpa que merece atenção nessa análise de caso, nesse estudo de caso, que é a chamada culpa consciente. O que é a culpa consciente? A culpa consciente é aquela em que eu ajo com a consciência do risco que eu causo ao ser irresponsável,
mas eu acredito que eu não vou causar aquele resultado justamente por conta de uma capacidade minha de evitá-lo. É o que acontece, por exemplo, numa situação de embriaguez. Eu me embriago para assumir a direção de veículo automotor. Mas a grande maioria da população, quando faz isso, acredita o quê? Olha, apesar da minha capacidade psicomotora estar diminuída em virtude do uso de álcool, eu sou o cara. Não vai acontecer nada porque eu vou evitar. Eu estou em condições de dirigir. Se ele soubesse que mataria alguém ao dirigir de forma errada, ou de forma bêbada, ele deixaria de agir. E isso é o diferencial da culpa consciente para o dolo eventual. Enquanto na culpa consciente nós temos a compreensão de que se a pessoa que causa o crime soubesse que fosse causá-lo, ela pararia, no dolo eventual ela não faria. Ela iria continuar, mesmo causando o resultado, porque para ela esse resultado seria indiferente. Espero ter ficado claro para vocês a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Por quê? Porque agora a gente vai responder a indagação aqui se há dolo eventual ou culpa na questão da boate. Se os donos da boate possivelmente podem ter agido com dolo ou culpa. Tenham em mente, gente, na situação concreta ali, isso eu estou falando academicamente, né? Na situação concreta ali, suponhamos que eles soubessem que era inflamável aquele teto. E que não poderia usar toda aquela pirotecnia ali porque corria risco de causar um incêndio. Eu acredito que seja bastante claro para qualquer jurista que analise essa situação que os proprietários da boate, se soubessem desse risco, que eu até suponho que saberiam, em muitos casos, ou neste caso, jamais eles imaginaram que fosse ter uma catástrofe desse quilate, a ponto de morrer bastante pessoa, a ponto de alguém perder a vida. Na pior, até porque eles são um dos maiores prejudicados também, porque toda a boate é queimada, então há um prejuízo para eles. O que se extrai de uma análise superficial, que a gente faz por meio da imprensa, sem análise dos autos, por isso eu não posso criticar a justiça, os jurados, por condenação. Mas o que se extrai é que a situação ali, a princípio, se amolda a uma culpa, no máximo uma culpa consciente. Porque esses senhores, proprietários da boate, ao pegarem e violarem um dever ali de responsabilidade, de cuidado, em momento algum queriam ou assumiram o risco de matar alguém. Porque a gente só consegue extrair a consciência da pessoa, a vontade da pessoa, dos fatos. E não é lógico isso. Então, se fosse para conclusão do Juliano sobre a postura dessas pessoas ali na boate, eu diria que é uma situação de culpa. Eles teriam responsabilidade? Talvez. Tem a responsabilidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da dosagem do dolo. De como vai encarar esse dolo. Porque o dolo ele tem que ficar evidenciado e a gente não pode, simplesmente pela gravidade dos fatos ou para a situação servir de exemplo, violar a lei punindo alguém. Então lembrem-se, toda situação que decorra de análise de elemento subjetivo, nós temos sim que considerar a consciência da pessoa, o que a pessoa queria, a vontade da pessoa. Perfeito? Agora, com relação a essa situação da boate, talvez seja interessante cada um de nós que assistamos esse vídeo, formemos nosso juízo sobre, será que eles tinham realmente vontade ou indiferença se alguém morresse ali? Ou será que esses indivíduos, que esses proprietários foram irresponsáveis ao montar aquela questão, toda aquela situação ali de
de espuma, de isolamento acústico e permitir que houvesse o show de pirotecnia. Porque se foi irresponsabilidade, não é dolo, é culpa. E a gente não pode fazer justiça a qualquer custo de acordo com a gravidade do crime. A gente deve dar a responsabilidade penal à pessoa de acordo com a sua responsabilidade de fato. Deixo claro a todos que isso é uma análise superficial com base nas informações que a gente tem da imprensa e com base nos julgamentos que foram transmitidos. Essa posição minha não serve de substitutivo ao que está nos autos. Eu não tive acesso ao processo. Eu estou fazendo uma análise hipotética e acadêmica da situação, apenas para ilustrar para vocês como não é tão simples o julgamento de alguém e para que vocês compreendam que, neste caso específico, a gente pode ter uma culpa consciente sim e não apenas um dolo eventual. Espero que o vídeo agrade a todos, espero que vocês tenham sua mente um pouco aclarada com a situação para diferenciar dolo e culpa, dolo eventual de culpa consciente, e que isso contribua para os próximos casos que vocês, enquanto cidadãos ou enquanto estudantes, forem analisar. Agradeço a todos, peço a vocês que curtam, compartilhem, que recomendem novos temas. Esse tema foi sugerido, essa opinião docente foi pedida por uma ex-aluna, agradeço a ela por isso, e peço a vocês que mandem mais sugestões de tema, curtindo, compartilhando, seguindo o meu perfil no Instagram aqui, que lá eu posto julgados todos os dias, de forma a mantê-los o mais atualizado possível. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.